Boa noite, gente. Fala, Boa pessoal, como é que vocês estão, time Labirinto? Sejam Tudo bem-vindos aí à bem? nossa live. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Então, estamos aqui reunidos hoje, tivemos essa ideia aí, né? Estamos no pré-lançamento da nossa sexta turma do curso de certificação da Escala Labirinto e como estamos empolgados aí com esses novos materiais que a gente está produzindo, novas discussões, tivemos essa ideia de fazer essa aula aberta aqui para vocês. Espero que a gente possa aproveitar esse momento de discussão, esse momento de engrandecimento. E sempre nossa equipe aqui muito bem reunida e coesa, Milena e Daniele aqui. Acho que as meninas também podem falar um pouco aí das expectativas para essa aula aberta de hoje. É um modelo novo, né? Não vamos fazer uma conversa assim mais solta de cara, né? Milena vai apresentar um conteúdo, Gustavo também, e a gente vai conversando no final. E você, Milena, qual é a expectativa aí? Então é isso. Essa sexta turma, como o Gustavo mencionou, tem algumas novidades. O bom desse grupo nosso, desse time em Labirinto, é que a gente vai se renovando a cada turma, é que a gente vai se atualizando. E essa é uma das coisas boas da gente ter um instrumento brasileiro, que a gente possa mexer, que a gente possa discutir, que a gente possa intercambiar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a escala labirinto e sobre essa vantagem de funcionar numa rede, de funcionar num time que englobe pesquisadores ligados com o autismo do Brasil inteiro. Muito bom, gente. Então vamos lá. Estou vendo que tem gente chegando aí, vão comentando, colocando no chat aí. Eu vou tentar compartilhar aqui um material, que acho que Milena vai começar falando com a gente. Milena, então já está aí na tela. Quando você quiser aí, pode ir começando suas primeiras considerações. Bom, pessoal, eu queria começar, antes de começar a aula propriamente dita, fazer uma menção a Elza Soares, nossa querida Elza Soares, que nos deixou hoje, vai nos deixar com grande saudade, mas vai nos deixar também com alegria. A gente sabe que ela foi bem e vai continuar iluminando a nossa música lá de cima, de onde ela estiver. Muito bom. Então, acho que Milena faz essa consideração importante aí, para que a gente possa estar começando essa aula aberta de hoje aí com essa energia positiva e que ela possa estar nos iluminando aí em todos os seus ensinamentos aqui nessa aula de hoje. Então, e vamos colocar aqui. Vamos lá, meu. À vontade aí. Esse formato está maravilhoso, Gustavo. Nós três aqui do ladinho e os slides aqui, está perfeito. Bom, é uma alegria muito grande estar com vocês dois aqui juntos, não é? É para que a gente possa discutir, é muito bom estar discutindo com as pessoas, é muito bom estar discutindo com vocês. E por que é importante um diagnóstico? Por que é importante? De onde vem essa ideia de diagnóstico? Uma das pessoas que é referência para diagnóstico é Linneu, que a gente ouve muito falar em biologia na escola, não é? No século XVIII, Linneu teve essa ideia de classificar os animais, as plantas, por número, grau, gênero, espécie, a partir da ideia de que o conhecimento depende do método pelo qual se distingue o similar do diferente, né? E essa ideia foi retomada no século XIX por Jacques Bartignon, que fez a primeira nomenclatura unificada sobre causa de morte. Essa primeira nomenclatura ela era baseada em princípios topográficos, ou seja, onde ocorreu a lesão que teve como desfecho morte e qual foi a etiologia. Então, essa primeira grande classificação, que foi absorvida pela Organização Mundial da Saúde em 1948 e originou o que a gente conhece hoje como CID, né? A Classificação Internacional das Doenças, nosso famoso CID, que é revisado a cada 10 anos.
Quando eu botar o dedinho assim, Gustavo vai passar o slide e a gente vai seguir. Então, essa classificação internacional das doenças, que, portanto, hoje, quem toma conta é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que a gente está ouvindo tanto falar aí agora com essa pandemia, as doenças mentais só aparecem na 6ª revisão, e aparecem em 2 grandes categorias, deficiência mental, doença mental e deficiência. E é somente na 9ª revisão, veja, a gente está agora na 10ª revisão, aqui no Brasil a gente ainda usa a 10ª, a 11ª está chegando agora, mas a gente ainda usa a 10ª, e foi só a partir da 9ª revisão, ou seja, algo muito recente, que a gente começou a ter um glossário com a definição das doenças mentais. Então, a partir da 9ª revisão, que vem essa ideia de ter termos especificando o que é cada um desses diagnósticos, o que foi evidentemente mais sofisticado a partir da 10ª revisão, e aí a gente fala nos famosos critérios diagnósticos. Os instrumentos diagnósticos, eu já vou começar a falar um pouco mais do autismo agora, os instrumentos diagnósticos, então, que a gente usa no mundo inteiro, são baseados no diagnóstico do DSM e da CID. O DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, é muito usado nos Estados Unidos, mas nos últimos anos, digamos, 3 anos principalmente, a gente vem usando muito aqui no Brasil, porque no mundo inteiro se falava de transtorno do espectro do autismo, então a gente começou a usar essa classificação do DSM, que coincide com a classificação da CID, agora a CID-11, que está chegando no Brasil, que fala também no transtorno do espectro do autismo. Como é que a gente faz o diagnóstico, né? A gente faz o diagnóstico em medicina, especificamente em psiquiatria, através de uma anamnese. A anamnese são os dados que a gente coleta com os pais. Então, a gente pergunta aos pais sobre o desenvolvimento da criança, sobre a interação, sobre como é a criança na escola, fala, enfim, a gente faz uma série de questionamentos sobre a criança. No caso aqui, a gente está falando do autismo, né, que a gente vai avaliar uma criança. E a gente faz o exame do paciente. Esse exame que a gente faz do paciente é um exame que a gente faz de uma forma muito particular, muito individualizada, a partir das coisas que nós aprendemos na faculdade, a partir dos livros que lemos, etc. Mas existe a ideia de se fazer uma avaliação padronizada. Essa ideia de fazer uma avaliação padronizada, ela é muito difundida no mundo através de 2 instrumentos que são clássicos, que são usados muito nos Estados Unidos, na Europa e em outros países, que é o A2 e ADIR. ADIR é um questionário estruturado com várias perguntas para o diagnóstico, e A2 são uma série de tarefas que a gente faz com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, e a partir dessas tarefas a gente preenche uma escala que nos diz sobre o diagnóstico. Agora, por que é que a gente tem essa necessidade de rigor para o diagnóstico? Por que é, por exemplo, que a gente não tem um rigor tão grande para outros diagnósticos? Para esquizofrenia, para depressão, para transtorno de ansiedade? Por que essa necessidade desse rigor para o autismo? Bom, no sistema norte-americano, que é onde começou esse rigor, que se transmite agora para o mundo inteiro, para que se tenha acesso às terapêuticas, é preciso que tenha um diagnóstico. E o autismo custa caro. O autismo custa caríssimo. Tem uma série de terapias que são, de certa forma, oferecidas e que o seguro de saúde tem que pagar, e é caro. Então, é preciso ter a certeza do diagnóstico. E nos Estados Unidos, eles são muito criteriosos em relação a isso. Então, só tem direito nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns países da Europa, às terapias, quando tem um diagnóstico formal feito pelo A2 e pelo ADIR. E é importante também, desculpe, Gustavo, volte só um pouquinho, que esse slide anterior é importante. Benefício previdenciário, vagas de emprego inclusivo e concurso público. A gente já está com isso aqui no Brasil.
A gente tem uma demanda de pessoas que precisam de um diagnóstico formal porque vai se inscrever num concurso, porque tem vaga de emprego inclusivo. Então, realmente, é necessário um diagnóstico formal. A gente sabe que com a mudança da CID, do DSM-4 para o DSM-5, alguns pacientes que tinham diagnóstico de transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação deixaram de preencher o critério para o autismo do DSM-5. Então, isso tem esse estudo muito elegante de 2015 de Volkmann, que é um grande pesquisador na área do autismo, que identifica esses casos que perderam o diagnóstico a partir do DSM-5, porque o DSM-5 exige que o paciente tenha os 3 critérios chaves, que é a dificuldade de interação, a dificuldade de comunicação social e o comportamento repetitivo. Um paciente que não tinha comportamento repetitivo, no DSM-4, ele podia entrar nesse diagnóstico de transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. Bom, existe a necessidade de um outro instrumento diagnóstico? Existe essa necessidade? A descrição dos sintomas ao longo do espectro, gente, é muito ampla. Quando o profissional de saúde, quando o psicólogo, o médico, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, vai para o DSM e avalia aqueles critérios diagnósticos, existe uma amplitude muito grande. E muitas vezes a gente tem dúvida em relação ao diagnóstico. Será que essa pessoa se enquadra? Daniela é craque nisso. Daniela me telefona, Milena, será que se enquadra? Vamos fazer o diagnóstico mais específico? E a gente tem casos que fica com dúvida. A gente discute, por exemplo, nas quintas-feiras do Labirinto, com profissionais que tem muitos anos de carreira, que tem muita especialização, e a gente fica, é autismo, não é? Então, muitas vezes a gente tem dúvida no diagnóstico. Quais são os pilares para o diagnóstico? Né? O que é que a gente tem como pilar para fazer o diagnóstico? Antes de tudo, a anamnese, as informações que a gente coleta com os pais. A gente sabe que as informações que a gente coleta com os pais, às vezes, deixam dúvidas, deixam questão, porque, às vezes, os pais não querem um diagnóstico. Então, às vezes, eles não veem determinadas coisas. A gente tem uma informação na anamnese e a gente está vendo na criança, a gente está avaliando a criança e está vendo que é diferente do que os pais consideraram. Às vezes, os pais dão ênfase em alguns comportamentos e não prestam atenção em outros. Então, além da anamnese, é importantíssima a avaliação da criança. E por que a escala labirinto? Por que uma avaliação direcionada? Porque um instrumento de avaliação permite que a gente não deixe de avaliar todos os aspectos que são importantes para a gente levar em conta. Então, é muito bom ter um instrumento padronizado, porque a gente fica atento a todos aqueles itens que a gente sabe que estão afetados numa criança com autismo, mas que às vezes a gente esquece numa avaliação. A gente, poxa, o paciente foi embora e eu esqueci de ver esse aspecto. E quando a gente tem uma avaliação padronizada ali diante da gente, a gente vai investigar tudo. Então, os pilares do diagnóstico são a anamnese, a escala labirinto e os diagnósticos, os critérios diagnósticos do DSM-5 e da CID-11, porque, afinal de contas, o diagnóstico que a gente faz é um diagnóstico que é compartilhado pela comunidade científica mundial. A gente não pode fazer um diagnóstico que seja dissociado desses critérios, que são critérios usados no mundo inteiro. Bom, quais são as desvantagens desse diagnóstico dimensional pelo DSM-5? Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito ultimamente, porque teve um aumento de 20 vezes na prevalência de autismo nos últimos 30 anos, um aumento de 20 vezes, um aumento muito grande. A gente sabe que tem estudos falando sobre pesticidas, sobre poluentes ambientais que fazem lesões cerebrais intraútero, e que isso pode, de fato, afetar em relação a essas estimativas. Mas existem alguns pesquisadores, dentre eles
Laurence Mottron, que é um pesquisador francês radicado no Canadá, que é um dos maiores pesquisadores da atualidade na área de autismo, principalmente autistas leves, como o Daniele vai falar daqui a pouco para a gente, que ele considera que esse aumento na prevalência é um artefato, que a fragmentação do fenótipo do autismo em traços do autismo resultou na identificação de traços de autismo em quase todas as doenças psiquiátricas. Eu lembro que quando eu fui estudar psiquiatria na graduação, que eu ficava lendo aquele livro de Henriet, Rosa Garcia deve estar aí e lembra disso, Henriet, a gente lia e dizia, poxa, mas eu tenho isso, eu tenho esquizofrenia, mas eu tenho ansiedade social, mas eu tenho pânico, mas eu tenho depressão. Por quê? Porque nós todos temos traços de todas as doenças psiquiátricas. As doenças psiquiátricas não aparecem do além e encarnam numa determinada pessoa. Nós temos sintomas de tudo. Nós podemos ter sintomas sem ter uma síndrome, sem ter uma doença. Então, o Mottron propõe uma coisa muito interessante, que é uma linha de pesquisa que contemple o autismo prototípico, como ele chama, que é o autismo como foi inicialmente descrito por Kahneman. Para ele, uma única categoria diagnóstica que englobe uma tamanha heterogeneidade no desenvolvimento, na história, na inteligência, em relação a comorbidades e gravidade, não ajuda nos planos de intervenção e educação. Gustavo é uma pessoa que bate muito nisso com a gente, para a gente identificar a potencialidade, para a gente identificar quais são as áreas que estão alteradas, para que a gente possa fazer um diagnóstico mais preciso, mais específico, mais detalhado, e para que a gente possa fazer um encaminhamento terapêutico mais direcionado também. Os limites da categoria, eles desapareceram com o efeito da pulverização dos fenótipos do autismo em sintomas ou traços. Os traços do autismo correspondem ao autismo? É uma questão que Mottron traz num artigo muito recente dele. Os traços de autismo, diz ele, podem não ser autismo, quando são extraídos da composição com outros traços. Ele traz uma metáfora interessante, que nem todos os animais listrados são tigres e nem todas as listras são listras de tigre. Ao invés de especificadores clínicos, ele sugere falar em subtipos de autismo. Estudar os subtipos separadamente e compará-los em relação a variáveis-alvo. De outro modo, não será possível identificar marcadores biológicos. Tanto assim que nos últimos 10 anos a gente não encontra marcadores específicos para o autismo. A gente não encontra medicação específica para o autismo. Mas a gente encontra medicação que serve para um grupo de crianças com autismo. Então, é preciso, sim, a gente falar nesses fenótipos. É algo que a gente tem se preocupado muito no Labirinto nos últimos 10 anos, nessa caracterização fenotípica que nos permita identificar fatores etiológicos e condutas terapêuticas mais sofisticadas, mais especificadas. Uma diferenciação fenotípica é muito importante para programar intervenções. Por que é importante separar o joio do trigo? Exatamente por isso. Pensar nos diferentes determinantes genéticos e ambientais dos diferentes fenótipos. Identificar os circuitos cerebrais e os outros órgãos afetados. Nayara Argolo e Rita Lucena devem estar aí e entendem muito sobre isso. E buscar intervenções que sejam mais específicas. É o que a gente quer. A gente quer tratar o paciente individualmente. A psicanálise sacou isso há muito tempo. E a gente precisa levar em conta não só os aspectos subjetivos, mas os aspectos orgânicos que dividem as pessoas. Que é preciso a gente pensar nas intervenções biológicas também, que tem uma especificidade para os subtipos de autismo, para fenótipos mais específicos. Então, haveria a necessidade de um outro instrumento que não o A2, que já é usado no mundo inteiro. Nayara Argolo me fez essa pergunta em 2013, e eu disse, tem, Nayara, tem necessidade, sim. Por quê? Porque a gente quer um instrumento que permita identificar as características clínicas centrais do autismo,
fenótipo versus comorbidade, mas a gente quer também um instrumento que permita identificar as características associadas. A gente quer um instrumento que identifique, por exemplo, que esse paciente, além das características de autismo, ele tem uma desregulação do humor, ele tem uma hiperatividade, ele é uma criança que é hipotônica, ele é uma criança que tem uma síndrome genética. A gente quer isso no mesmo instrumento. A gente quer que o fonoaudiólogo que atenda essa criança tenha essa noção, para que já no momento da primeira investigação diagnóstica, ele seja encaminhado de uma forma mais precisa, mais adequada, e para que isso sirva também de instrumento de pesquisa. Um instrumento também que permita indicar níveis de gravidade mais nuançados. E a gente quer, pessoal, quando a gente fala em time labirinto, quando a gente fala em reunir as pessoas, é porque a gente quer um instrumento que viabilize o uso no nosso meio e que seja modificado conforme as nossas pesquisas. A gente não quer que o A2 seja multiplicado lá nos Estados Unidos e que a gente tenha que fazer todo o processo de validação de novo, que é uma loucura. A gente quer um instrumento que a gente possa usar com liberdade para as nossas pesquisas aqui, um instrumento que seja acessível. Então, eu vou chamar a Daniele para fazer uns comentários aqui sobre o autismo leve, e depois Gustavo prossegue. Vamos fazer assim, pessoal? Esse é um problema, né? Essa questão de definição desses quadros que ficam bem ampliados em relação às características, né? Aos traços mais leves. Então, quando a gente estava trabalhando com aquela dimensão, né, do TID-SOI, né, que é o TID sem outra especificação, a gente tinha esse problema também, né? O que podia caracterizar mais definidamente essa entidade nosográfica, esse quadro clínico, né? Porque Milena traz esse ponto importante, os traços, ansiedade, depressão, né, desregulação de humor, tudo isso pode estar presente em várias crianças. Mas será que todas as crianças que têm um retraimento relacional, que têm uma dificuldade na socialização, que têm uma dificuldade de linguagem, que têm uma alteração sensorial, será que todas elas, de fato, configuram um quadro de autismo? O que é que define algo que seja central, único, que faz parte do autismo e não de outros quadros, né? Então, a gente tem tido esse debate. O autismo leve, pegando essa esteira aí, né, em relação ao TID-SOI, o autismo leve é hoje um quadro de difícil diagnóstico, né? Porque ele tem essa característica de ser leve em termos de manifestações da socialização, então é uma criança que pode falar bem, que pode ter interesse em comunicar, que pode responder, né? Ela é uma criança que pode ter algumas alterações do ponto de vista sensorial, alguns maneirismos discretos, alguma hiperatividade, uma certa desatenção, uma fuga em processos muito mais da imaginação ou dos vídeos e tal. E será que isso em si configura um autismo, né? Porque ela tem um pouco de impacto na socialização, porque ela tem um pouco de impacto na forma na impulsividade, por exemplo. Então, se ela é muito impulsiva, ela interrompe o outro, ou se ela é muito interessada em um tema, ela acaba falando mais desse tema. Se ela tem algumas alterações sensoriais, ela corresponde também. Então, a gente vai ver que ela tem pequenos elementos, pequenos traços que podem remeter ao diagnóstico do autismo. Mas até onde a gente vai considerar que esses pequenos traços, de fato, definem um quadro de autismo ou não? Então, por exemplo, a apraxia da fala, né, é um quadro que, quando a criança é pequena, se ela é muito importante, a criança tem um retraimento, tem uma inibição, tem um não engajamento pelo olhar, muitas vezes, tem alterações corporais, sensoriais. Então, será que essa apraxia da fala, de fato, vai se configurar num diagnóstico de autismo? Crianças com grandes alterações sensoriais podem ter também um impacto. E será que isso vai definir um quadro de autismo? Então, a gente, inclusive, está começando um estudo, né, no doutorado sobre o fenótipo do autismo leve, que justamente a gente espera poder ter um pouco mais de respostas em relação à caracterização dessa população,
como diz Rita Lucena, que é a minha orientadora, ela diz, de leve não tem nada, né? Porque tem um sofrimento, né? É leve nas nuances dos sintomas, mas tem um sofrimento. Mas esse sofrimento que tem no autismo leve, ansiedade, depressão, um sentimento de não pertencimento, uma certa insegurança de se posicionar em relação a alguns contextos, isso também está presente em outros quadros, né? Na ansiedade social, numa personalidade borderline, numa bipolaridade, numa criança com transtorno, com TDAH. Então, tem um certo sofrimento, uma certa dor, né, na relação com o outro, que perpassa outros quadros diagnósticos. Então, a gente tem esse grande desafio, e para mim esse é uma grande oportunidade no labirinto, da gente ir podendo confrontar essa clínica do nosso dia a dia, né, a perguntas clínicas, fazer interface com outros profissionais, poder fazer questões, isso da linguagem, como é que está em termos desse processo da linguagem, a cognição, o quanto está comprometido ou não, e a partir disso a gente pensar e resgatar talvez o pensamento da psiquiatria, né, que era esse de poder fazer a associação entre os elementos, organizar um pensamento em torno de sinais e sintomas, mas que tenham uma relação uns com os outros. Porque quando eu estou fazendo uma avaliação de uma criança, que é uma avaliação mais prolongada, por exemplo, em mais sessões, o que eu vejo na primeira, eu digo aos pais, é sempre o pior. É a criança na pior condição, né? E conforme nós vamos escutando elementos da família, elementos do contexto, do posicionamento parental, e a gente vai fazendo algumas intervenções, isso vai se organizando no tempo e ficando mais claro, né? O que é que está em jogo, o que é flexível, o que é modificável. E todas essas questões a gente vai fazendo na clínica. Então, acho que o labirinto é um instrumento que pode ser usado como instrumento clínico no exercício mesmo da clínica. Poder ser usado no início, poder ser usado em determinado momento, ver o que evoluiu, em que ponto precisa de maior intervenção. E outro ponto que eu queria destacar é que a gente não precisa, né, necessariamente, dar um diagnóstico tão rápido. A gente que trabalha com a clínica, os médicos são exigidos, né, desse ponto de vista, porque eles precisam dar o laudo para permitir justamente uma vaga, um relatório, etc. Mas, quando a gente está trabalhando com a criança e com a família, esses casos de autismo leve, que são pouco definidos, por exemplo, a gente pode esperar um tempo em que a intervenção vai se organizando e vendo o que é que vai ficando mais sintomático, né? Mais inflexível. A questão do interesse restrito, para mim, é um grande marcador, é uma grande diferença, né? E já que outros sintomas aparecem em outras patologias, e o interesse restrito, tal qual se apresenta no autismo, ele é muito específico, né? Então, para mim, é onde eu encontro um pouco mais de resposta. E, enfim, acho que a gente pode seguir questionando um pouco, né, a clínica, o diagnóstico, o uso diagnóstico e como a gente vai se organizar para fazer esse diagnóstico. Acho que Gustavo agora vai falar alguma coisa também, né, e depois a gente segue aí entre a gente se perguntando e se colocando. Com certeza, eu acho que essa discussão é muito importante e problematizadora, né? Então, eu acho que muito mais além de quais são os critérios diagnósticos, né? Eu acho que essa é uma discussão aqui de alto nível, que problematiza mesmo isso que a gente vê na clínica, né? Esses nossos problemas, essa diferenciação. E eu acho que a escala labirinto vem muitas vezes para preencher essas lacunas que às vezes a gente observa e justamente tentar facilitar a comunicação entre os pesquisadores, né? Então, eu vou tentar trazer mais alguns desses elementos aí, né, como Milena traz dessas especificidades. O que é que a escala labirinto se diferencia, por exemplo, de outros instrumentos, ou qual é essa característica dessa especificidade que a gente consegue extrair da escala labirinto? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de como a gente pode estar fazendo isso daí, tentando identificar essas especificidades, como Milena coloca, pensando em termos de intervenção, pensando em termos de encaminhamento, como Daniele também citou, em termos longitudinais, né, como é que a gente pode estar avaliando
essa criança ao longo do tempo, mas tendo como pilar, como eixo central, a escala labirinto, para facilitar essa comunicação, para pensar o diagnóstico e justamente essas caracterizações. Eu já estou vendo várias perguntas aqui muito interessantes, que logo acho que vai valer muito a pena da gente estar discutindo também, mas queria falar um pouco para vocês como extrair esse potencial da escala labirinto. Então, para quem não conhece com tantos detalhes, a escala labirinto, ela apresenta um conjunto, ela propõe um conjunto de estímulos para avaliar, então, a resposta da criança. Ou seja, a gente produz certos tipos de brincadeira, certos tipos de estímulos, e a ideia é que a gente vá observar a resposta da criança para esses estímulos. Então, quando a gente padroniza, ou tenta padronizar, mas, claro, com alguma flexibilidade a avaliação, a nossa ideia, muitas vezes, é unir esses profissionais para a gente conseguir observar a resposta dessa criança. E aqui a gente tem, mais ou menos, as dimensões que a escala labirinto apresenta. Então, eu coloquei, mais ou menos, essa ideia como uma construção mesmo de um muro, né, sobre essa ideia mais ampla, a partir dessas subdimensões do que a gente observa com o autismo. Então, aqui a gente tem, né, os sintomas de interação social, como todo mundo, muita gente aqui provavelmente já conhece, de comportamento rígido, de gestos repetitivos, comunicação não verbal e comunicação não verbal. Então, esses itens, essas dimensões são representadas a partir desses itens. E aí, onde é que a escala labirinto ela se diferencia? O primeiro deles é conseguir diferenciar quem tem autismo de quem não tem autismo, como a gente observa em outros instrumentos diagnósticos também para autismo, escalas, e muitas vezes a avaliação clínica através da anamnese ou de algum outro instrumento menos estruturado. No caso da escala labirinto, o que a gente tem é, primeiramente, responder essa pergunta, né? É uma criança com autismo ou não? E de uma maneira simplificada, mais ou menos baseado no nosso ponto de corte que a gente encontrou que se na escala labirinto a criança tem uma pontuação menor, isso daqui falando da escala labirinto de 2 a 4 anos e 11 meses. Se a criança teve uma pontuação dentro da escala labirinto menor do que 12 pontos, significa que ela não tem autismo. Se for maior do que 12 pontos, significa que ela, pela escala, apresenta autismo. E isso é o que muitos outros instrumentos fazem também, essa diferenciação categórica, né? Como Milena colocou, mas também, ao mesmo tempo, muito criteriosa para conseguir diferenciar os grupos. Mas a escala ela não para por aí. Por quê? Porque será que a criança ela apresenta cada um desses sintomas em todas as dimensões? Porque a gente pode ter uma criança que ela tem uma pontuação maior que 12 pontos, mas às vezes ela pode ter atrasos apenas na interação social e no comportamento, na comunicação não verbal. Muitas vezes, um comportamento rígido e repetitivo pode ser que a criança não tenha atrasos, como, por exemplo, como Daniele colocou aí. Às vezes a criança tem atrasos e pode ter comportamento rígido e repetitivo, mas às vezes não tem atrasos na interação social. E aí, muitas vezes, que eu acho que traz uma diferenciação da escala labirinto. Por quê? Porque ela consegue tentar avaliar cada uma dessas subdimensões, além desse aspecto mais amplo, se é ou se não é autismo. E eu deixei aí, não sei se vocês já perceberam, na descrição do vídeo, um link com acesso a um arquivo de Excel que a gente consegue fazer esses gráficos aqui, que estou colocando uma exclusividade aí, dando a deixa para quem ainda não fez o curso. Pode estar acessando esse arquivo de Excel através do Google Drive. Esse arquivo vai ficar disponível somente nesse momento aqui, quem está assistindo nossa live ao vivo. Mais tarde eu vou retirar esse link. Mas a ideia é que a gente consegue produzir esses gráficos de uma maneira bem interessante e importante sobre o diagnóstico do autismo. Então, se você não fez ainda, daqui a pouco você vai poder baixar essa planilha do Excel, aonde você pode falar da pontuação que a criança teve em cada uma dessas dimensões. E a partir dessa pontuação, você tem acesso a esse gráfico. E aqui, talvez, é onde a gente tem uma grande diferenciação. Por quê? Porque, às vezes, você pode ter uma criança, que é a mesma criança, aí no mesmo exemplo, você pode ter uma criança que ela, como essa daqui, que ela preenche todos os critérios diagnósticos para autismo. No entanto, a gente pode ver também quais são as dimensões que ela tem mais atraso.
No caso aqui da criança 1, a gente pode observar que ela tem um maior comprometimento da interação social e da comunicação verbal. Ela tem todas as características, pelo menos pela escala, do autismo. No entanto, ela apresenta, aí é onde talvez venha essa especificidade, ela apresenta atrasos mais significativos na interação social e na comunicação verbal, enquanto ela apresenta menor atraso no comportamento rígido e gestos repetitivos. Com isso, eu acho que a gente vai conseguindo construir um pouco essa ideia do fenótipo e tentando montar um pouco desse quebra-cabeça, que é um tema que a gente fala em muitas aulas sobre autismo e a gente fala muito também no nosso curso. Então, assim, a gente fala muito sobre essa montagem desse quebra-cabeça. E essa especificidade, muitas vezes, a gente vai conseguir justamente respondendo a escala, como Milena colocou aí, tentando sistematizar cada uma dessas dimensões e tentando avaliar essa criança dentro dessas subdimensões. Tanto para essa identificação de se tem ou se não tem autismo, mas também nessa quantificação mais dimensional, tentando identificar esses fenótipos mais específicos. Como a gente consegue ver, por exemplo, só olhando aqui esse gráfico, a gente já consegue dizer mais ou menos quais são os atrasos mais significativos que a criança apresenta. Não sei se está dando para você ver, mas essa linha pontilhada, mais ou menos aqui no mesmo, seria os pontos de corte que você também vai poder ver nessa planilha do Excel que eu coloquei para vocês. Então, essa parte menor aqui seriam os critérios mínimos diagnósticos, segundo a escala, que a criança teria que ter para ser direcionada pela escala com autismo ou sem autismo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma outra criança com outro perfil. Veja, ambas apresentam diagnóstico de autismo. São crianças hipotéticas, tá? Mas que muitas vezes a gente vê isso daqui na nossa prática. Ambas apresentam diagnósticos de autismo. A gente preenche essa planilha aí que eu coloquei para vocês. A gente preenche. Só que o que é que a gente observa aqui, ó? A gente observa um comprometimento muito maior aqui na comunicação não verbal e no comportamento rígido e gestos repetitivos. No entanto, a interação social dessa criança e a comunicação verbal é muito mais desenvolvida. Perceba, novamente, ambas participam desses eixos categóricos autismo. No entanto, a gente consegue diferenciar e trazer essa especificidade a partir dessas dimensões. Tanto para pensar essa categorização autismo e não autismo, mas também pensar essas nuances, como Milena tanto colocou e Daniela ressaltou também, que muitas vezes vão fazer a diferenciação na nossa prática clínica. Só para ir finalizando essa parte aqui, uma outra criança, um outro exemplo também, que eu acho que traz essa especificidade, novamente, a gente preenche a escala labirinto, né? Responde ela e depois vem colocando aqui a pontuação da criança em cada dimensão. Vá percebendo, daqui a pouco você vai ver quando você baixar essa planilha, que quando você for preenchendo isso daqui, o gráfico ele já vai formando. E aqui você tem uma coisa bem interessante. Essa criança aqui, ela tem atrasos de interação social e comunicação não verbal. No entanto, ela não preenche todos os critérios pela escala para o diagnóstico de autismo. Por quê? Porque ela tem muito poucos atrasos em comportamento rígido e gesto repetitivo. Ou seja, se você for pensar ela enquanto o autismo, enquanto uma dimensão única, ela se enquadraria com o autismo, porque ela está com a pontuação de 13 pontos, se eu não me engano, porque está bem pequenininho aqui na minha tela. Se eu não me engano, de 13 pontos. Ou seja, quando você faz a interpretação num sentido mais amplo, ela tem uma pontuação de 13 pontos, se enquadraria no autismo. No entanto, quando você vai ver as subdimensões, a gente vai ver que ela não atende a todos os critérios juntos para pensar numa classificação mais ampla quando você fala diagnóstico de autismo. Então, perceba que nesse momento a gente tenta ir para uma diferenciação mais categórica de classificação diagnóstica, mas ao mesmo tempo a gente consegue ir detalhando e esmiuçando, acho que muito disso que a gente tem falado aqui. Então a gente pode ir vendo esses perfis fenotípicos a partir disso daqui a gente está falando só de sintomas centrais. Tá? Eu trouxe aqui esses 3 exemplos para a gente ir visualizando. Então, na planilha que vocês têm acesso aí, que vocês podem baixar, vocês vão ter basicamente isso daqui, ó. Quem ainda não conhece o instrumento, né, quer conhecer e está gostando dessa planilha, que é só
um aperitivo, né? Um esboço do que é que a gente trabalha no nosso curso de certificação, onde a gente fornece esse e muitos outros materiais. Então, se você quer conhecer a escala, conhece pessoas que querem fazer o treinamento, nós estamos com a turma aberta agora, vamos começar a 6ª turma agora no dia 19 de fevereiro. Então, isso daqui a gente tem nessa planilha do Excel, onde a gente pode preencher cada um desses espaços e aí a gente vai construindo esse quebra-cabeça. Eu acho que é um pouco desse espírito que a gente está tentando trazer nessa aula aberta aqui, que é como se achar dentro desse labirinto do autismo, que depois, quando a gente foi se dar conta, a gente foi se vendo que, de fato, é realmente um labirinto. São várias possibilidades, são vários possíveis caminhos. Então, a ideia é quando a gente vai estar podendo tentar compartilhar juntos nossos conhecimentos para conseguir, mais ou menos, andar dentro desse labirinto. Quando você preencher, né, você pode ir vendo que, se for dentro da escala uma pontuação maior que autismo, a cor vai mudar. E aí a gente vai podendo identificar esses detalhamentos e essas nuances. Aqui, só para você ver mais ou menos um exemplo do gráfico, mais ou menos. Veja, essa criança aqui, ela tem atrasos nas 4 dimensões, mais ou menos bem divididas, ou seja, ela tem atraso de interação social, tem atraso de comportamento rígido e restos repetitivos, tem atraso de comunicação verbal e comunicação não verbal. E veja que todos eles estão acima do ponto de corte, que é essa linha pontilhada mais aqui no centro. Então, perceba que com isso, com essa planilha que a gente está disponibilizando aí para vocês, a gente pode tentar entender melhor essas especificidades. Além disso, mas aí já não vou falar exatamente sobre hoje, Milena já deu algumas deixas aí, a escala propõe também, mas aí eu acho que vai ser um tema para uma outra aula aberta, para um outro momento. A escala ainda possibilita também os sintomas associados, como Milena trouxe aí também, Daniele, esses sintomas associados que esmiuça ainda mais essa caracterização desses fenótipos. Por quê? Porque esses aqui são os sintomas associados mais comuns, ou seja, com a escala, a gente pode avaliar aspectos da cognição, comportamento disruptivo, impulsividade, hiperatividade, hipoatividade, comportamento hétero, autolesivo, comportamento obsessivo-compulsivo, controle de esfíncter, de sono, problemas gastrointestinais, problemas respiratórios, ou seja, além desse aspecto dimensional e categorial que a gente consegue com a escala, a gente ainda pode ir vendo essas especificidades. Tudo isso daqui é fruto de anos, né, de avaliações, como a gente tem no Labirinto, com o Daniele também tem na clínica, com o NIP. Então, perceba que isso daqui, a escala, é uma tentativa justamente de agrupar anos de experiência clínica, e também com experiências em construção de gráficos e psicometria, e tentar quantificar isso em um instrumento, são anos de estudo e pesquisa tentando condensar tudo mais ou menos na escala Labirinto. Então, a ideia é que a gente possa avançar junto no conhecimento sobre a avaliação do autismo. Quais são as implicações disso? Eu coloquei 2 aqui, mas a gente poderia pensar em muitas outras. Né? A gente pode pensar no melhor direcionamento das intervenções e os principais atrasos, porque a gente vai montando aquele quebra-cabeça, vai tentando não só ver se a criança tem autismo ou não tem autismo, mas quais são os principais atrasos que ela apresenta nesse quebra-cabeça aí, que é quando Milena colocou, né, a psicanálise mesmo de atrás, como essa especificidade, esse detalhe, esse sujeito que apresenta essas características. Então, assim, é muito importante identificar esse melhor direcionamento, além de avaliar os aspectos do desenvolvimento ao longo do tempo, né? Como o Daniel também citou, por que não utilizar essa avaliação padronizada da escala em diferentes tempos, para a gente ir avaliando como isso acontece de uma maneira longitudinal. Então, quem quiser saber mais, eu não quis entrar em tantos detalhes técnicos sobre a construção e validação da escala, mas quem quiser, estou disponibilizando aqui, estou deixando a deixa, né, do nosso artigo de validação da escala, que vai falando mais ou menos como a escala foi sendo padronizada, como foram os aspectos estatísticos, psicométricos, como foi o grupo de crianças com autismo, o grupo de crianças sem autismo. O artigo ele foi publicado na Trends, Psychiatric e Psychotherapy. Os procedimentos de validação, todos eles estão descritos aí, e os resultados que a gente obteve no nosso processo de validação.
Então, eu acho que é um pouco isso daí que eu queria apresentar, mas queria ouvir também aqui nossos colegas e vocês, que eu vejo que o chat está aqui bombando. Tem bastante pergunta, e aí eu queria passar para vocês, né? Eu dei uma olhada aqui. Tem muitas perguntas em relação a como se inscreve no curso, que idade a escala é aplicada, qual a melhor idade para ser aplicada, a questão se a escala é comprada ou não, o tempo de aplicação, mais ou menos, que leva para fazer, como fazer parte do grupo de estudo do labirinto, quando começa a nova turma, enfim. Essas são perguntas gerais que eu reuni todas para vocês falarem sobre esses detalhes do curso. E tem duas perguntas um pouquinho mais específicas que eu deixei para depois, para a gente poder pensar em conjunto. Querem responder? Vamos lá. Deixa eu tentar organizar aqui algumas perguntas. Deixa eu colocar uma aqui na tela primeiro para a Daniele, logo, já que ela fez a pergunta para todo mundo. Primeiro eu vou botar ela primeiro para responder uma pergunta, viu, Daniele? Essa pergunta aqui na tela. Tem uma sobrinha que está sob meus cuidados, que foi diagnosticada há pouco tempo, com 24 anos, com autismo, grau 1 e TDAH. É mais difícil o tratamento quando o diagnóstico é tardio? Olha, isso depende, porque se o diagnóstico é tardio, temos duas possibilidades. Ou os sintomas eram muito leves e por isso não foi percebido antes, né? O que faz um perfil de desenvolvimento e um perfil de pessoa, né, que tem um comprometimento menor, ou seja, que tem muito menos entraves, né? Pelo menos teve na aprendizagem, na socialização. Então, essa é uma hipótese. O diagnóstico tardio é mais frequente em autismo de alto rendimento ou um autismo muito leve, e principalmente em mulheres, porque é mais difícil você diagnosticar, né? Milena estava falando da questão da camuflagem, que tem saído aí em alguns artigos, como que as meninas, as mulheres, conseguem, de certa forma, disfarçar algumas das suas dificuldades. Então, você vê aí que tem esse perfil, né? Que foi diagnosticado mais tarde, porque foi passando na vida e foi conseguindo passar pelas dificuldades. E você tem uma outra situação de uma falta de recurso, no sentido de apoio, ou de localidade, ou de gente que está ali para poder reconhecer, e aí essa pessoa passou um movimento de muita dificuldade ou de enfrentamentos, né, de muitos desafios, e não teve a assistência que precisava. Então, não é tanto a idade, a meu ver, mas como essa pessoa está no mundo, na vida, como ela conseguiu realizar ou não os seus desafios, principalmente, né, os profissionais, os de relacionamento. A gente sabe que no autismo existe uma grande dificuldade no estabelecimento das relações. Então, relações afetivas são muito desafiadoras, né, difíceis, às vezes é tardio que consegue, ou com algumas limitações. A gente sabe que situações de pânico, situações de ansiedade, às vezes, a partir da adolescência, a gente tem uma incidência grande de depressão, porque o isolamento social ele vai se tornando cada vez mais evidente a partir da adolescência, onde fica muito claro, né? Os adolescentes andam em grupos, eles são reconhecidos pelas semelhanças, pelos traços que os unem, e essa pessoa mais isolada, que vai ficando mais no seu interesse, que vai ficando mais no computador, nas telas, etc., ela vai ficando nesse isolamento, sendo que se ela tem uma inteligência e uma percepção viva, e aí eu vou relembrar Motron, que fala de uma outra inteligência, né? Mas os autistas, hoje em dia, a gente sabe que muito menos proporção existe de crianças com comprometimento cognitivo. Antes, se pensava que 70% das crianças com autismo tinham comprometimento cognitivo, hoje é o oposto, né? Então, só 30% das crianças podem ter um comprometimento cognitivo, e o Motron traz muito isso, é um outro tipo de inteligência, uma outra forma de tratar a informação, mas também uma outra forma de sentir o mundo do ponto de vista sensorial, o que traz, às vezes, uma sobrecarga, o que traz, às vezes, um excesso, né, em termos de resposta. Então, se é mais difícil, talvez não,
se existem sintomas que são mais leves. E se a pessoa faz um reconhecimento, faz uma demanda, tudo depende da demanda que o sujeito tem de tratar. Se ele tem uma consciência, se ele tem um desejo de mudança, esse é o grande motor, né? Com crianças pequenas, com adolescentes ou com adultos, se eles se incomodam e querem mudar, isso é o que favorece, né? Do meu ponto de vista. Perfeito. Deixa eu colocar uma pergunta aqui para você, viu, Milena? Acho que você vai gostar. Uma pergunta aqui do grande, nosso colega, amigo Antônio Freire. O espectro vai na contramão dos fenótipos? Eu tinha visto essa pergunta, estava louca para comentar, Gustavo. Eu queria comentar uma coisa antes, que eu estou vendo aqui o chat. Que coisa maravilhosa, né, gente? Tem gente do mundo inteiro aqui, Daniele. Ana Paula Robato, que está na Nova Zelândia, está aqui. Esté, minha sobrinha, que está nos Estados Unidos, está aqui. É gente do mundo inteiro que está conectada. É incrível, né? Apesar de todo o desalento que essa pandemia traz para a gente, mas traz essa possibilidade de reunião ímpar, não é? É maravilhoso isso. Antônio Freire, meu filho, o espectro vai na contramão, o fenótipo vai na contramão do espectro, sim. Eu acho que vai, Antônio. Quando a gente fala em espectro, principalmente quando a gente fala numa entidade nosológica, a gente bota tudo no mesmo saco, sim. A gente sabe que o DSM e a CID-11 agora, o DSM fala nos especificadores, né, se a criança tem retardo ou não, se tem atraso de linguagem ou não, se tem catatonia ou não, se tem outro transtorno do neurodesenvolvimento ou não. Então, aquilo fica como um adendo desse amplo diagnóstico, que é o transtorno do espectro do autismo. A CID-11, ela traz a caracterização se a criança tem retardo ou tem alteração de linguagem. É a caracterização que o DSM, a CID-10, CID-11 faz. Então, vai na contramão, sim, porque a gente pensa em especificar fenótipos diferentes dentro disso que se chama globalmente de transtorno do espectro do autismo. Porque quando eu faço um diagnóstico global desse, que eu jogo num banco de dados para analisar fator de risco, eu não vou achar nada. Agora, se eu jogar, por exemplo, um paciente com desregulação do humor, um autista com desregulação do humor, um autista com inteligência específica, por exemplo, para matemática, ou eu coloco um autista que tem predominância de sintoma de hiperatividade, quando eu estratifico dessa forma e eu vou buscar determinantes desse transtorno e o tratamento é diferente. Então, eu acho que vai na contramão, sim, Antônio. Seguindo aqui o fluxo, temos uma outra pergunta aqui de Antônio. A escala labirinto tem boa sensibilidade e especificidade? Vejam só, Antônio, nesse nosso primeiro artigo de validação, ela apresentou uma excelente especificidade e sensibilidade. A gente fez mais ou menos com um grupo de 60 crianças, 50 com autismo, 50, mais ou menos 50, 60 sem autismo, e nos surpreendeu a sensibilidade e a especificidade dela, porque ela conseguiu diferenciar os dois grupos em 100%. Isso quer dizer que a escala vai se manter assim? Né? Não sabemos, provavelmente não, né? Assim, a gente não acha que o instrumento é perfeito, tanto que a gente acha que a gente está sempre tentando melhorar ele. Mas nesse primeiro estudo ele conseguiu diferenciar os dois grupos. Agora, Gustavo, ele estava trazendo uma ressalva de que seria para autismo leve, né? Então, para autismo leve, o que é que você verificou? Ainda não chegou nesse ponto, nesse nível de refinamento, né? Em separar os casos. Acho que o exercício do grupo de estudo, das pesquisas que vão vindo, é justamente para a gente se aproximar mais desses fenótipos e poder questionar também diagnósticos diferenciais, né? Essa é a nossa batalha, eu entendo dessa forma. E você, Gustavo? Sim, perfeito. Eu acho que a ideia é essa, assim. Nesse nosso primeiro estudo, a grande maioria das crianças foram classificadas como leve. Por quê? Porque o labirinto, por ser um laboratório especializado, em geral, ser uma criança muito clássica, muito grave, onde
tem sintomas muito proeminentes, e, em geral, ele não vem para o labirinto, justamente por ser um serviço mais especializado. Mas nesse grupo ele conseguiu. Talvez, provavelmente, né, outros grupos leves, pode ser que a escala não consiga identificar, mas nesse primeiro grupo, a maioria das crianças, eu acho que 40% eram leves, foram classificadas, né, na classificação diagnóstica como leve, a escala conseguiu discriminar. É claro que eu acho que tem muitos outros desafios aí, que eu acho que é o que a gente está fazendo com outros estudos, com pesquisadores de outros lugares, como a gente tem estudos em andamento com crianças com alterações de linguagem, com crianças e com outros grupos de síndrome, mas nesse nosso primeiro estudo de crianças sem sintomas, sem alterações no desenvolvimento e com autismo, a escala conseguiu diferenciar. Mas eu acompanho essas discussões, né? A gente tem várias discussões que falam sobre isso, né? Será que a escala consegue diferenciar? É bem possível que em alguns casos não, e justamente porque vem essa dúvida, será que é autismo ou não? Mas inicialmente parece que a escala conseguiu diferenciar, assim, pelo menos nesse primeiro estudo de validação. Então, tem essas perguntas mais específicas. Como fazer parte do grupo de estudo? Como se inscrever na próxima turma? Né? Ela é uma escala comprada? Como é que é o tempo de aplicação? Como é que... cadê? Não, acho que são essas mesmo. Acho que a gente tem que falar também do livro, né? Porque tem o livro que foi lançado em Kindle, mas está sendo lançado também em papel, impresso aí. Quando vai ser que chega, quando é disponível, Milena, você sabe? Poxa, boa lembrança, Daniela. A gente recebeu a boneca do livro anteontem. E aí fizemos umas correções, não é? Botamos umas fotos mais bonitinhas de nós três. E aí já está imprimindo. Eu acho que vai sair agora, final de janeiro, em fevereiro. Vai ser mais preciso em fevereiro. E o curso, ele começa 19 de fevereiro. A gente espera lançar o livro antes dessa sexta turma, que começa 19 de fevereiro. Vocês fazem a inscrição, quem quiser fazer o curso, na bio do Labirinto, no nosso Instagram, que é @labirintoautismo. Tem lá o linkzinho para inscrição. Quem quiser visitar o site do Labirinto, Luciana Soares, que é uma pesquisadora do Labirinto, muito querida, ela colocou aí no chat o link aqui, Gustavo colocou agora, o link do nosso site, e lá vocês encontram também como fazer a inscrição, encontra detalhes sobre o livro, muitas palestras interessantes, visitam o site que está bem legal. O nosso grupo de pesquisa, na verdade, digamos que a porta de entrada é o curso. Por quê? Porque é preciso a pessoa conhecer o instrumento. O instrumento não é pago, o instrumento está aí, esse artigo que Gustavo mostrou é uma revista de livre acesso, então vocês podem ter acesso ao instrumento de várias formas. Mas é importante saber usar. Não adianta você pegar o instrumento e sair usando de qualquer jeito. Então, o curso é importante exatamente para que você aprenda a usar bem o instrumento. Então, a porta de entrada é o curso, para que, quando a pessoa vier nas reuniões clínicas de quinta-feira, ela já sabe, já conhece o instrumento, já sabe usar. Então, é aberto para todo mundo que faz o curso, exatamente para ter essa linguagem comum inicial. Perfeito, Então, lembrando também a idade, né? Então, a escala ela tem 4 módulos, o módulo de 2 anos até 4 anos e 11 meses, que está validada, né? Depois, o módulo de 5 a 7 anos e 11 meses, que ainda vai validar, e o módulo de 8 anos até adulto, verbal e não verbal. Esses também ainda estão para ser validados. Então, o único que está validado e em uso nesse momento é o de 2 a 4 anos. Qual a idade ideal para aplicar? A idade que se tenha necessidade de fazer um diagnóstico, né? Então, na verdade, eu particularmente acho interessante que seja feito no tempo, né? Um diagnóstico mais progressivo, um diagnóstico que a gente não se referencie apenas em um instrumento, mas também nesse contato com outros profissionais que atendem a criança. Eu, particularmente, priorizo muito o contato com a escola, o contato com fono, com TO, além da anamnese, além do uso de instrumento,
para que a gente possa ter uma visão da criança mais global. E uma outra questão é se a gente tem essa ideia de que a criança possa depois trazer um outro diagnóstico, né? A gente não tem tempo ainda de aplicação para chegar nessa resposta. O que a gente vê na clínica é que sim, tem crianças que com 2 anos têm critérios para autismo e que depois, com 4, 5 anos, não tem mais. Né? Isso acontece, na literatura isso é descrito, na clínica a gente percebe, tem sempre essa polêmica, era autismo, não era autismo, né? Então, essa noção de entrar no espectro, sair do espectro, tem sido bastante discutido atualmente em vários locais, mas a gente percebe que quanto menor a criança, mais difícil o diagnóstico, porque as dificuldades no desenvolvimento, elas abrangem várias dimensões desse desenvolvimento, né? A questão da fantasia, a questão da irritabilidade, do comportamento, da interação, da comunicação. Então, se ela tem alterações sensoriais, se ela tem alterações de linguagem, se ela tem déficits cognitivos, tudo isso vai comprometer a sua inserção no mundo, na relação com o outro, e poderá, se a pessoa fizer um diagnóstico mais rápido, mais em determinada circunstância, né, com determinados ambientes, enfim, pode ser que a criança pontue muito alto e com outro profissional em outro contexto, mais adiante, depois de um tratamento, ela não entre mais nesse critério. Mas eu acho que a gente não teve tempo ainda de uso de escala para verificar isso, né? Eu espero que com esse projeto agora que a gente está fazendo do autismo leve, como a gente vai pegar uma população de 6 a 18 anos, e a gente vai ter esse resultado, digamos assim, em termos de questões psiquiátricas, comorbidades, a questão da inclusão, o perfil neuropsicológico, a questão do próprio sintoma, né, de como que aparece na vida do sujeito, como interfere na vida do sujeito, a gente vai poder verificar um pouco os fatores e os elementos que facilitaram digamos assim, a evolução dessa criança. Considerando que a gente tem que pensar, a meu ver, numa evolução não só em termos de funcionalidade, adaptabilidade, QI, mas também em termos de inserção social. Como esse sujeito se define e se coloca no mundo, como ele está vivendo sua própria vida, podendo fazer valer, né, seus objetivos, seus desejos, suas relações. Então, um ótimo resultado para mim em relação ao autismo não é só adaptabilidade à vida e restrição dos comportamentos atípicos, mas é também uma condição de engajamento social, de estar com a saúde mental, digamos assim, mais, digamos assim, menos comprometida, né? Em vez de mais. Bom, é isso. Vocês agora. Bom, vamos para mais algumas perguntas aqui. Após o curso, teremos acesso à escala. Durante o curso, você já tem acesso à escala, né? O curso, a gente apresenta 5 casos clínicos que são filmados. Então, o tempo todo, o curso ele é direcionado para o treinamento na escala. Então, quando você se inscreve no curso, você já tem acesso à escala. E, basicamente, as aulas do curso falando sobre o treinamento para entender como a escala funciona. Então, você vai entender desde como foi pensado o referencial teórico da escala, do diagnóstico, até a parte de sintomas associados, como faz cada atividade da escala, como foi construído os itens, por que chegou a 12 pontos essa ideia, por que essas subdimensões. Então, e depois a gente tem os casos clínicos também demonstrando na prática como é que faz a avaliação. Então, o curso, você tanto tem acesso à escala, ao instrumento, como você tem acesso a todo um treinamento sobre como fazer para utilizar aquele instrumento aí, as duas coisas. Gustavo, tem uma pergunta importante aqui também, que é sobre o curso. Quais os profissionais que poderão utilizar a escala? A Milena Mendonça que faz essa pergunta. Qualquer profissional de saúde. De preferência, menina, profissionais que trabalhem com autismo há pelo menos 2 anos, que não é um instrumento que possa ser usado por alguém que não conhece o autismo. É um instrumento mesmo para profissional de saúde especializado, que já maneja com essa área há muito tempo, porque senão ele não vai
conseguir utilizar o instrumento. Como diz o professor Erlon, quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Então, a gente precisa realmente saber, conhecer o autismo para usar bem o instrumento. Bom, vamos para só mais algumas perguntas aqui antes de a gente finalizar. Quanto tempo, em média, leva a aplicação da escala? Olha, nas nossas avaliações, em geral, uns 40 minutos, né? 30, 40 minutos. Talvez Milena possa... Depende, claro, do nível de desenvolvimento da criança, né? Do nível de resposta, mas mais ou menos esse tempo aí, Milena. Mas considerando com a anamnese, aí fica mais tempo, né? Perfeito, bem lembrado. Como fazer a inscrição no curso? Vocês podem acessar o nosso site acabou de ser liberado, né? www.labirintoautismo.com.br. Lá você tem as informações e tem acesso ao link para o nosso curso. Tá? Mais alguma pergunta aí que vocês viram? Milena, Dani? Acho que a gente conseguiu. Tem um comentário bem interessante aqui de Simone. Vocês pensaram em incluir a possibilidade de considerar inicialmente um transtorno do neurodesenvolvimento parecido com o que fez Gilbert? Simone, esses são os desdobramentos que a gente quer, esse tipo de pensamento que a gente quer. O instrumento é para diagnosticar o autismo, mas nós temos essa ideia de que existe a noção de uma alteração do neurodesenvolvimento, por exemplo, que predomina a hiperatividade, que predomina comportamento repetitivo, que predomina a desregulação do humor. Mas isso não é feito com instrumento, mas eu acho que a ideia é nós pensarmos juntos o que fazer a partir desse instrumento. Muito bem, gente. Acho que vamos chegando então às nossas considerações finais aí. Quem quer começar? Milena, Daniele. Como eu comecei, eu me despeço primeiro. Agradecer a presença de todos. Eu acho que foi muito bacana essa live. A gente vai deixar gravada, vamos deixar lá no site do Labirinto para quem quiser assistir de novo. E um prazer estar aqui com vocês. Um enorme prazer estar aqui também. E agradecemos a todos a presença, né? E vamos lá acompanhar aí as evoluções da Labirinto, né? Uma boa noite a todos e até a próxima. Muito bom, gente. Uma honra para aqui, né, nessa aula aberta, compartilhando esse conhecimento, ouvindo sugestões, perguntas. Eu acho que é muito enriquecedor. Esperamos em breve ver vocês no nosso curso, né, que está aberto. Quem ainda não fez o curso, né, mas quer fazer parte do time Labirinto, a gente sugere fortemente que se inscreva, porque o curso está feito a muitas mãos e eu acho que está muito bem feito. Claro que sou suspeito para falar. Mas é isso, até a próxima. Obrigado aí, Milena, Daniele. Até mais, tchau, pessoal. gente.